Muito bem, nós vamos então a nossa última aula sobre as 7 marcas dos seguidores de Jesus. Já passamos por 6 marcas até aqui. Vamos fazer aquela hora da... Temos alunos novos hoje, né? Pela primeira vez, sejam bem-vindos. Vamos fazer aquela hora da revisão até aqui. Primeira marca que nós estudamos, das 7 que a gente separou sobre os seguidores de Jesus. Os discípulos de Cristo são marcados, ou eles têm na sua identidade, arraigado em si, a questão do amor pelo estudo das Escrituras. Certo? Além disso, a segunda marca que a gente viu, os cristãos são marcados por uma vida de oração. Isso. Terceira, a gente viu a marca de uma vida devocional, de uma prática silenciosa, constante, diária diante de Deus. Quarta, qual foi? Isso, Cecília. Os cristãos são marcados pela sua identidade e seu vínculo com uma igreja local, certo? Por serem membros e serem ativos dentro de uma igreja local, de uma comunidade local. Quinta marca, semana passada a gente fez 2, lembra? Quinta marca, nós falamos sobre a importância da contribuição com os seus recursos, e a sexta marca da contribuição com os seus dons e os seus talentos, certo? Hoje, última marca, nós vamos falar sobre a importância de cristãos, de seguidores de Jesus, serem identificados, serem marcados, serem estigmatizados realmente por uma palavrinha chamada evangelismo, evangelização, a gente levar adiante a mensagem de Cristo que nos salvou. Vamos começar pelo seguinte: quando nós falamos sobre evangelismo hoje, qual é a perspectiva que a gente pode ter sobre as nossas igrejas, aquelas igrejas que nós conhecemos, ou a igreja cristã brasileira como um todo? Como que você diria que nós estamos a respeito de evangelismo, a respeito da tarefa de levar o nome de Jesus para pessoas que não conhecem o nome de Jesus? Você vai pensando aí, como que você acha que a gente está? Enquanto isso eu vou tentar te ajudar com alguns flashbacks aqui para alimentar aí a sua impressão, certo? Você já notou, por exemplo, que nós temos nas nossas igrejas uma movimentação muito maior de membros por transferência do que por batismo? Então, nós temos pessoas que chegam, nós temos igrejas que crescem, ao mesmo tempo nós temos igrejas que diminuem e nós temos igrejas que se extinguem. Você já percebeu que a gente tem muita gente chegando por transferência, mas pouca gente chegando por batismo? O que significa isso? Significa que basicamente as igrejas que atualmente experimentam um crescimento, esse crescimento é muito mais em função da transferência de outros cristãos do que necessariamente da igreja estar aumentando o número de pessoas que conhecem e temem a Jesus. Ou seja, estamos aumentando a nossa movimentação, mas não estamos aumentando o nosso alcance, a nossa abrangência. Então, às vezes a gente pode olhar determinada igreja e ver aquela igreja crescendo, mas para cada igreja que cresce a gente tem outras igrejas diminuindo. Por quê? Porque nós estamos alcançando muitas pessoas que já são cristãs. E aí parece que a tendência se torna que as igrejas criem uma programação ou criem um estilo para alcançar outros cristãos, mas não para alcançar pessoas não cristãs. É só a gente pensar, por exemplo, nas nossas próprias programações, no nosso próprio jeito de ser igreja, no nosso estilo de ser igreja. Nós conseguimos receber bem pessoas que já estão acostumadas a prestar um culto, por exemplo. Então, um visitante de uma outra igreja, ele pode chegar na nossa igreja, ele conhece algumas músicas que nós vamos cantar, ele não conhece outra, mas ele já sabe mais ou menos como é a cultura de um culto que é prestado a Deus. Mas se você pegar alguém que nunca entrou na igreja, você já pensou como que várias práticas que nós temos na igreja são estranhas para alguém que nunca entrou na igreja? Várias práticas mesmo, que nós tratamos como normal, desde o nosso vocabulário, aquelas palavras que a gente usa, que só em igreja se usa, mas até o jeito que a gente faz as coisas, a forma como nós prestamos adoração, ela não é tão voltada para que nós alcancemos novas pessoas, ela é mais voltada para que a gente mantenha as pessoas que já estão aqui. Outra coisa para você pensar a respeito de evangelismo e missões. Talvez isso se reflete na vida das nossas igrejas, essa dificuldade que a gente tem com o evangelismo, porque isso vai apenas rebater uma dificuldade que nós já temos nas nossas vidas sobre evangelismo. Evangelismo em geral não é um tema sobre o qual nós, cristãos, nos sentimos confortáveis a respeito dele. E eu acho que a gente tem algumas razões para isso. Por exemplo,
Anos atrás, as igrejas brasileiras viveram uma fase apologética. O que a gente quer dizer por apologética? Defesa da fé, certo? E era um tempo em que você aprendia a evangelizar mais ou menos assim, olha, quando alguém da religião X vier conversar com você, você tem que responder Y para ela. Quando alguém de tal religião vier na sua casa, você vai responder isso. Quando você estiver evangelizando alguém dessa religião, você defende isso. E essa apologética, que não chega a ser uma apologética, mas mais ou menos essa ideia de o que eu respondo para quem, criou pra gente uma ideia de evangelismo mais ou menos com uma estratégia do tipo 1 e 0, sabe? Eu respondo tal pergunta, ou eu faço tal pergunta, a pessoa não sabe o que responder e pá. E o que aconteceu foi, a gente ganhou muito debate nos últimos anos, mas a gente perdeu muitas pessoas. Ou seja, a nossa capacidade de argumentar criou duas coisas: afugentou muitas pessoas que não são cristãs da igreja, porque é claro, essas pessoas não conseguiam debater com a gente, porque elas vão olhar, elas vão ouvir e elas não vão ter condições de responder as nossas perguntas, porque a gente já responde essas perguntas há anos, há décadas dentro da igreja. Elas naturalmente não têm o mesmo contato com a Bíblia que nós temos. Então é claro que elas se sentiam deslocadas e desconfortáveis diante das nossas perguntas. Mas isso não as trouxe para a igreja. Na verdade, isso as afastou da igreja. E aí você junta com isso uma dificuldade que foi criada nos próprios cristãos, que foi a impressão de que para evangelizar você tem que saber muita coisa, você tem que saber muita resposta. E aí muitas pessoas falando, eu não evangelizo porque eu tenho medo de alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Terceira coisa para te ajudar a pensar nisso é uma característica das nossas igrejas hoje, talvez também um pouco recente, mas essa questão de nós termos muitos departamentos na igreja, né? Então nós aprendemos isso, acho que com os americanos, e nós criamos igrejas separadas e organizadas por departamentos. A organização em departamentos, ela traz algumas vantagens para a gente, como por exemplo, você pode, dentro de determinado departamento, dentro de certa faixa etária, se dedicar ao que interessa àquela faixa etária, certo? Então, por exemplo, dentro de uma célula das mulheres, é possível que você trabalhe lá temas e situações que interessam mais as mulheres. A gente pode separar as crianças e elas terem um momento num culto à parte. Isso é interessante, mas isso também traz certos aspectos desinteressantes para a gente. Por quê? Porque quando a gente tem uma igreja muito repartida em departamentos, a gente perde o conceito de comunidade, a gente perde o conceito de estarmos todos juntos, mesmo quando aquilo que está sendo dito, talvez não está sendo dito de uma forma que a criança entenda completamente, mas a criança está no culto, a criança está aprendendo as músicas, a criança está absorvendo, ou seja, nós temos problemas também com essa separação de departamentos em demasia, mas talvez nenhum problema seja tão grande quanto o fato de que nós temos na igreja um departamento de evangelismo e missões. Intuitivamente passa para o restante da igreja a impressão de que eu não pertenço àquele departamento. Se eu não pertenço àquele departamento, glórias a Deus, porque existem pessoas na igreja que estão fazendo aquilo que tem que ser feito, mas essa não é muito a minha área, não é muito a minha prática. E eu digo isso por experiência própria. Durante muitos anos, a minha argumentação, a minha resposta ao porquê eu não me envolvia com evangelismo era porque esse não era o meu dom, não era a minha prática. Mas eu compensava isso muito bem, eu tocava, eu cantava, eu dirigia culto, eu dava estudo, eu dava aula, mas eu entendia que como eu já fazia tudo isso, então outras pessoas poderiam estar cuidando da evangelização. Evangelização não é um departamento da igreja local. Missões não é um departamento da igreja local. Porque evangelismo e missões não é uma coisa que nós podemos delegar para outros e glórias a Deus porque eles estão fazendo. Missões e evangelismo é uma coisa que Deus espera de todos nós. E não é uma coisa, eu quero que você entenda o seguinte, nessa nossa aula de hoje, se você chegar lá comigo no final, vou estar feliz. Eu quero que você entenda o quão prejudicial é para você não se envolver com o evangelismo, e eu quero o quanto que você perceba que um cristão que não gosta de evangelismo tem problemas na sua fé. Um cristão que não se sente confortável com o evangelismo não pode dizer que está tudo bem no seu relacionamento com Deus, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar lá então. Então, a primeira coisa para a gente pensar aqui, depois desse nosso panorama, desse quadro sobre como a igreja está a respeito de evangelismo nos dias de hoje. Por que é importante
a gente falar sobre evangelismo e por que é importante uma igreja que cuida e que zela da forma como ela leva o evangelho para as outras pessoas. Porque basicamente a saúde da igreja local vai ser definida pela forma como a igreja faz evangelismo. Então você imagina o seguinte, uma igreja começa a crescer, ela se estabelece em determinado local, certo? Começa ali um pequeno grupo, e aí outras pessoas começam a se agregar, e aquela igreja começa a criar uma identidade. A identidade dessa igreja, que começa a crescer, que começa a nascer, que começa a surgir, vai ser em muito definido pelas pessoas que começam a se aproximar daquela igreja. Por quê? Porque as pessoas vão trazendo problemas de outras igrejas de onde elas vieram, certo? Então, quando você tem uma igreja que ela nasce como divisão de outra igreja, por exemplo, isso vai refletir na vida da igreja aqui. Quando você tem uma igreja que ela está dentro de determinado contexto, em que ela consegue atrair pessoas, por ser uma igreja imponente, por ser uma igreja grande, ela tem problemas sérios com isso, porque as pessoas passam a ver aquela igreja como uma igreja interessante para dar aquilo que ela recebe. Eu vi o testemunho de um pastor de uma das maiores igrejas batistas de São Paulo nos dias de hoje, e ele falando assim: a igreja recebe mais ou menos em um culto de domingo, eu acho que é cerca de 55%, ou 45%, uma coisa assim, mas das pessoas que frequentam o culto da igreja são visitantes. E a gente pensa, uau, né? Já pensou? 45%, metade daquele templo lotado e metade ali é visitante? E ele estava falando quão ruim é isso. Por quê? Porque volta naquilo, esses visitantes não são pessoas que não conhecem a Jesus e que estão visitando a igreja porque eles querem conhecer Jesus. Eles são visitantes que eles são membros de outras igrejas. O que eles fazem? Eles contribuem com dízimos nas suas igrejas. Eles contribuem com seus dons nas suas igrejas, mas eles visitam a igreja pop porque eles querem assistir um culto para ver como é que é. Agora pensa como é você, como igreja, sustentar uma estrutura que mais da metade ou quase a metade das pessoas não participam daquela igreja, entende? Ou seja, a igreja se torna uma prestadora de serviço, a igreja se torna alguém que tem que manter uma excelência para atrair aqueles visitantes que, de novo, não são cristãos, não são pessoas que não conhecem a Cristo, são pessoas que pertencem a outras igrejas, mas estão procurando qual é a igreja da modinha, qual é a igreja da vez, qual é a igreja que o pregador é mais famoso, qual é a igreja que tem o berçário com melhor estrutura, qual é a igreja que o estacionamento é coberto e qual não é. Ou seja, estamos atraindo pessoas que vão chegar para a igreja com a intenção errada. Mas mesmo as pessoas que chegam à igreja porque elas estão conhecendo a Jesus, eu quero que você pense no seguinte. Eu vou ler uma frase para você do Paul Alexander e do Mark Dever. Eles escreveram um livro juntos, então não sei de qual dos dois é essa frase, mas eles disseram o seguinte: um dos trabalhos de alicerce mais críticos na edificação da igreja saudável acontece na evangelização. Tanto naquilo que dizemos, como na maneira como o dizemos, estamos afirmando algo a respeito de como entendemos o Evangelho e as suas implicações para a nossa vida. Tranquilo até aqui? Por que evangelismo para eles é uma das coisas essenciais na vida da igreja? Porque tanto aquilo que nós falamos, qualquer coisa, ok? O jeito como nós falamos sobre música, o jeito como nós falamos sobre vestimenta, o jeito como nós falamos sobre pregação, o jeito que nós falamos sobre tudo, está dizendo algo a respeito do nosso evangelho. Mas não só aquilo que nós falamos, a forma como nós vivemos também. Como igreja, estou dizendo, não só eu como indivíduo. A forma que nós vivemos como igreja está dizendo algo a respeito do evangelho. Lembra que na semana passada a gente comentou em algum momento aqui que na verdade a forma como uma igreja decide onde ela vai investir os seus recursos financeiros, recursos pessoais, tem muito a dizer sobre o que aquela igreja entende sobre a importância de missões ou não. Ou seja, é basicamente isso. Olhando de baixo para cima, a maneira como nós entendemos o evangelho indicará a maneira como nós evangelizamos. A maneira como evangelizamos demonstrará a maneira como os nossos ouvintes entendem o evangelho. A maneira como eles entendem o evangelho designará a maneira como eles vivem. A maneira como eles vivem terá influência direta sobre o testemunho corporativo da igreja local em sua comunidade. Por sua vez, o testemunho corporativo da igreja local tornará a nossa evangelização mais fácil ou mais difícil, dependendo do caráter desse testemunho, se ele é um auxílio ou um obstáculo, e a dificuldade ou a falta de dificuldade influirá nos alicerces de implantação de igreja, e isso nos leva de volta ao trabalho de lançar os alicerces. Deixa eu explicar o que eles estão falando aqui. É mais ou menos o seguinte:
Vamos supor que eu tenho aqui um casal que não é cristão, certo? E aí eu vou evangelizar esse casal que não é cristão. Então, o que eles estão dizendo é, a forma como eu vou evangelizar, comunicar o evangelho para eles, depende da forma como eu, primeiramente, entendi o evangelho, certo? Então, supondo que eu não entendi o evangelho da forma correta, eu não vou falar para eles, por exemplo, a respeito de arrependimento. Eu não vou falar para eles, por exemplo, a respeito da importância de você entregar tudo ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. Eu posso apresentar o evangelho para eles como algo do tipo, não, vem para Jesus, depois a gente faz o resto, né? O importante é vocês virem para Jesus. Então, Jesus ama vocês, o casamento de vocês está ruim, Jesus vai consertar o casamento de vocês. O filho é rebelde, Jesus vai dar um jeito no filho rebelde. O que tem de Jesus vai consertar a vida de vocês. E essa é a minha forma de evangelizá-los. O que vai acontecer? Eles vão olhar e vão falar, esse negócio de evangelho parece interessante, né? E é só 10% e não é nem monitorado, então tá em conta, dá pra gente resolver a vida toda com esse negócio de evangelho. Eles vêm para a igreja. E aí eu pergunto, quem aceita Jesus? Quem quer entregar a sua vida para Jesus? E eles falam, é isso que a gente tem que fazer para, né, arrumar o casamento, o filho, né, melhorar ali o status social e tal, é isso. Então eles entregam a vida deles para Jesus. Por quê? Porque Jesus ama vocês e Jesus quer o melhor para vocês. Jesus vai tornar a vida de vocês sensacional. Lembra? Entendi errado o evangelho, comuniquei errado o evangelho. Eles vêm para a igreja e eles acreditam que ao abraçarem esse tipo de mensagem, eles estão abraçando o evangelho. Então, eles entregam a vida para Jesus, eles vêm até aqui, eles vão ser batizados e a partir de agora, eles respondem como membros da igreja local. Só que eles não entenderam direito o que é o evangelho, entende? A partir de agora, eles respondem como membros, ou seja, eles abençoam ou eles prejudicam a vida da igreja local. Perante as pessoas lá fora, os outros casais que vão ser alcançados ou não pelo evangelho, eles são agora o exemplo de cristão, entende? Ou seja, tudo começou quando eu entendi errado o que é o evangelho, eu transmito errado o que é o evangelho, e a gente tem duas dificuldades a partir de agora. A vida da igreja se torna mais difícil, porque eles vão começar a questionar por que a vida deles não está indo de vento em popa, se eles já entregaram a vida para Jesus. Eles vão começar a olhar para outros irmãos que aparentemente a vida está indo melhor e vão começar a perguntar o porquê. Para a gente é obstáculo e vão começar a criar problema. E a partir de agora a vida da igreja se torna mais difícil, porque eles não entregaram a vida para Jesus de verdade, entende? Eles entregaram... eles na verdade terceirizaram para Jesus o papel de fazer da vida deles um sucesso. E Jesus não prometeu isso em nenhum momento das Escrituras. Jesus prometeu uma vida plena e abundante, desde que nós entendemos que vida plena e abundante é a vida que Cristo promete, a vida em Jesus. Mas não foi isso que eu disse para eles. Consequentemente, não foi isso que eles entenderam. E agora, a partir de agora, a gente fica se perguntando depois, poxa, mas por que é tão difícil lidar com aquele casal? Eles estão em conflito com outro casal e ninguém se arrepende. É claro que não, eles não vieram para o evangelho por conta do arrependimento. Eles vieram para o evangelho por conta dos merecimentos, por conta daquilo que eles vão receber, entende? Então observa que tudo começa lá quando a gente fala de qual é a importância da evangelização, qual é a importância sobre como eu entendo o evangelho. Se você quer um exemplo um pouco diferente, imagina que a gente chega em um outro casal, tá bom? Você já não deu certo, a gente vai ter que descartar. Chega em um outro casal, um casal que também está com problema, um casal que também não está vivendo o melhor momento de relação, também com problema com os filhos, uma série de coisas, também não está bem no emprego. E aí eu mostro para eles o seguinte, falo, olha, se a vida de vocês está ruim, significa que é porque vocês não têm condições mesmo de lidar com a vida de vocês. O que Deus disse é que é uma vida diferente. Quando eu entrego nas mãos de Deus, eu falo, Senhor, estou tentando arrumar a vida, não consigo ser um bom esposo, um bom trabalhador, um bom pai, minha vida estou tentando aqui e não dá certo. Então Deus fala, então entrega na minha mão. Então Deus fala, estou entregando, Senhor, estou entendendo que eu não consigo, e a partir de agora eu quero viver do jeito do Senhor para ver como é que funciona isso. Percebe como que esse casal vai viver de uma forma diferente desse casal? Ou seja, a forma como nós evangelizamos, a forma como nós transmitimos o evangelho tem muito a dizer sobre a saúde da igreja local, sobre as pessoas que nós alcançamos e especialmente como a forma que as pessoas chegam até a igreja para viverem o evangelho junto com a gente. Segunda questão, para a gente pensar hoje aqui então. Por que evangelizar? Por que é que nós deveríamos nos importar com isso?
Por que é que de tantas coisas que eu já tenho que me preocupar, de tantas ocupações que eu já tenho como cristão, de tantas responsabilidades, de tantas inquietações, por que eu deveria também, além disso, por que eu fiz a bobeira de vir para a igreja hoje de manhã para ouvir sobre evangelismo e agora eu vou ter que me preocupar com isso também? Por que evangelizar? E aí a resposta nossa, automática, aquela resposta de cristão automático para essa pergunta é a seguinte: nós devemos evangelizar porque evangelizar é uma ordenança. E deixa eu tentar mostrar uma coisa para você aqui. Sim, evangelizar é uma ordenança, mas isso tem sido prejudicial para a gente. Entender evangelismo dessa forma tem sido prejudicial para a gente. Deixa eu tentar te mostrar o porquê. Imagina que não existisse a ordenança de evangelizar, ok? Imagina que você abriu sua Bíblia amanhã, você foi ler os últimos capítulos de Marcos 16, não tem nada lá, não tem o ID de Jesus. Tiraram, sumiu, apagou. Você vai para Atos 1, não tem nada lá sobre Samaria, Judéia. Samaria é uma junção de Samaria e Judéia. Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins, não tem nada lá. Você olha ao final do Evangelho de Mateus, Jesus não falou nada sobre ir por todo mundo também. Ou seja, se evangelizar não fosse uma ordenança, significa que nós não falaríamos para as pessoas então sobre como é bom o nosso Deus? Significa que nós não buscaríamos outras pessoas que não entregaram a vida delas para Jesus e falaremos: olha, você tem que entregar a sua vida para Jesus porque você está perdendo o melhor da sua vida? Ou seja, tem ordenança lá, mas se nós só fazemos porque é ordenança, a consequência disso é que a gente vai entender evangelismo de uma forma estranha demais. Já percebeu que a gente não faz, e aí quando a gente faz é aquela coisa assim, você pensa: meu, já é setembro, outubro, novembro, dezembro, está acabando o ano, e aí você vai ver uma mensagem, o pastor fala: para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Você pensa: nenhuma. Aí você pensa: eu tenho que falar pelo menos uma pessoa esse ano tem que falar. Aí eu vejo a Nina ali, aí eu chego e falo: é ela, tá fácil, né? Tá triste, tá deprimida, achei minha vítima. Aí eu chego para ela, eu falo: Nina, você ouviu falar de Jesus? Ela fala: já. Eu falei: deu ruim, né? A resposta é não, você tem que falar não para eu poder falar, mas ela já ouviu falar de Jesus. Mas eu falo assim: mas eu posso falar 5 minutos para você sobre quem é Jesus? Aí ela fala: pode. E aí a gente tem um evangelismo que é aquela coisa mais nervosa que a gente faz na vida, com dor de barriga, falando tudo errado, falando rápido, falando às pressas, despejando na pessoa, e no final a gente fala assim: você quer aceitar Jesus, Nina? Aí ela fala assim: então, não. Eu falo: bom, aí já é você e Deus, minha parte eu fiz. Se você perguntar quem que eu evangelizei esse ano, você vai lá para mostrar que eu já evangelizei alguém. E é estranho porque a gente fala que eu estou transmitindo a melhor notícia do mundo. Rebecca Pippert fala isso. A gente fala que a gente está transmitindo a melhor notícia do mundo, mas a gente transmite do pior jeito, entende? Ninguém transmite uma boa notícia assim. Ninguém chega e fala: posso falar com você? Pode. Fui promovido. Ninguém faz isso. Uma boa notícia, a forma como você comunica, tem tudo a ver com o teor da notícia, com o conteúdo da notícia. Então o problema é, quando nós entendemos evangelização apenas como uma ordenança, de novo, é ordenança, tá bom? Pode abrir Marcos 16, Mateus 28, Atos 1, tá lá, ninguém tirou de lá. Mas se nós entendemos a evangelização como apenas uma ordenança, a tendência é nós vamos fazer isso simplesmente para nos livrarmos do fardo de evangelizar. Nós vamos usar as pessoas para aliviar a nossa consciência de não ter evangelizado, e aí nós nem evangelizamos e nem fazemos aquilo que Cristo disse que nós deveríamos fazer. A obrigação não é a melhor força motivadora para a gente. Contrasta isso com o salmista falando assim: ó, quão bom é conhecer o Senhor. Contrasta isso com o salmista falando: meu, venham e vejam como o Senhor é bom. Ou seja, provai e veja que o Senhor é bom. A ideia de que eu experimento alguma coisa, eu desfruto de alguma coisa, e aquilo é bom para mim, e naturalmente eu quero que outras pessoas experimentem também. Já usamos esse exemplo aqui. Se eu vou em determinado local, vou experimentar a refeição daquele local, a comida daquele lugar, e eu vou e eu gosto, a tendência é eu conto para os outros, eu falo: meu, você já foi em tal lugar? Comidinha do Zé, você já foi, já pediu lá pelo iFood? Meu, pede, porque é sensacional a comida dele. Eu não sei o que ele põe no tempero, mas ele serve de uma forma, a batatinha vem crua. É melhor eu parar, né, esse tipo de ilustração. Quando você leva seu carro no mecânico, e o mecânico faz um serviço bem feito ali, e você fala: meu, leva o seu carro lá.
Mesmo se não tiver com problema, leva para ele dar uma olhada, porque o cara é bom, o cara deixa o carro redondo, tudo certinho, e o mecânico nem falou para você: olha, eu estou fazendo um serviço para você, mas agora, além de você pagar, você tem uma ordenança, você tem que ir e levar por todo o seu bairro a mensagem de que eu sou um bom mecânico. Ele pediu isso para você? Não, mas quando é bom, é natural que a gente leve isso para as outras pessoas. A pergunta é: por que é que nós não entendemos o Evangelho, a vida com Deus da mesma forma? Das duas, uma: ou porque nós temos uma visão errada sobre o que é evangelismo, ou é porque a nossa vida com Deus não tem sido tão abundante como nós dizemos que ela tem sido. Mas se você experimenta aquelas coisas incríveis com Deus, e você viveu uma experiência difícil, um momento difícil, e Deus te ajudou naquela situação, e você encontra uma outra pessoa em situação difícil também, é natural que você fale: posso dizer para você o que aconteceu comigo? Como que eu resolvi essa situação? E você compartilhar aquilo que Deus fez com você. Por dois motivos. E aí que você vai perceber que evangelismo não é uma coisa só de Novo Testamento, tá bom? Na verdade, desde o Antigo Testamento, quando você lê especialmente o desempenho dos profetas e dos salmistas, você vai perceber que o grande plano de Deus ao atrair, ao chamar, ao criar a nação de Israel, era que a nação de Israel fosse usada para transmitir para os outros povos, para os povos vizinhos, quem era o Deus de Abraão, quem era esse Deus e como que as outras pessoas poderiam se associar a esse Deus. Interessante que Israel não conseguiu fazer isso, porque Israel estava muito preocupado resolvendo os seus problemas particulares. Lembra que a gente falou na semana passada, na mensagem à noite? Quando nós não temos unidade, nós não fazemos missões, porque vamos estar ocupados demais resolvendo os nossos problemas. Mas lembra da lei? A lei foi resumida em 2 grandes mandamentos, certo? Qual o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, significa que eu amo a Deus acima inclusive de mim mesmo, acima dos meus próprios interesses. Agora, volta no exemplo do que nós falamos. Quando eu amo alguma coisa, não é natural que eu tento atrair outras pessoas para aquilo que eu amo? Quando eu amo algo do tipo, eu amo uma comida, eu amo um lugar, eu amo uma experiência, eu amo uma pessoa. Eu já dei esse exemplo aqui, eu falei de você e da minha mãe, não foi? Foi, anos atrás. De que eu falei que desde quando eu conheci a Nina, alguns anos atrás, eu achava que a Nina tinha que conhecer minha mãe. Eu já volto no exemplo, né? Segurei. Quando a gente ama alguém, é natural que a gente tenta tornar aquilo conhecido para outras pessoas. Natural. Então, se a sua Bíblia só tivesse isso, abrisse lá, só tivesse esse versículo ensinando você a amar a Deus acima de todas as coisas, a partir do momento que você ama a Deus, você vai querer que outras pessoas amem a Deus também. Mas observa qual é o segundo mandamento. Qual é o segundo grande mandamento? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Volta para a pergunta: se eu amo o próximo de verdade, o que eu vou querer para o meu próximo? Melhor coisa. E como eu posso entender a melhor coisa para o meu próximo? Qual é a melhor coisa que eu posso desejar para alguém? Já respondemos essa pergunta aqui na mensagem. E o que nós amamos? Deus. Ou seja, se eu amo o próximo, é natural. Pensa, gente, olha, conversa com qualquer pessoa que não tem o privilégio de ter toda a sua família entregue ao Senhor. Conversa com uma esposa que o marido dela não é cristão. E pergunta assim, tipo, se tem alguma coisa, pessoal que redigiu o estatuto da igreja, tem alguma coisa no estatuto que fala que para você ser membro, o seu cônjuge tem que se converter também, senão você está em pecado, alguma coisa assim? Não, mas a primeira coisa que a pessoa quer, a coisa que a pessoa mais quer é que o seu cônjuge se entregue ao Senhor também. Por quê? Porque ela ama. E ela não consegue suportar a ideia de pensar que alguém que ela ama, nessa vida, não tem um relacionamento com Deus, e pior ainda, pensar o que vem após essa vida, entende? A gente tem que trazer essa realidade de vida após morte sim para os nossos discursos. A gente tem que tomar cuidado com essas charges que são bonitinhas, do tipo, o time da Chapecoense agora está reunido nos céus, jogando contra o time dos meninos do Flamengo, e quem está narrando o jogo é o Boechat, entende? É bonitinho, é engraçadinho, mas é uma tentativa de falar pra gente: não, gente, no fim tá todo mundo junto no céu. Não tá, gente, não tá. Não é porque alguém morre em uma tragédia que isso define a salvação de uma pessoa. O que define a nossa salvação não é o jeito que a gente morreu, é o jeito que a gente viveu, é a nossa entrega ou a nossa recusa diante do convite de Jesus. Mas quando eu amo as pessoas, a tendência natural eu quero que elas conheçam o Senhor, porque eu quero o melhor para elas. O exemplo que eu tinha dado da Nina é que o dia que eu conheci a Nina, eu pensei assim: a Nina tem que conhecer minha mãe.
Por quê? Porque quando você conhece uma pessoa e você gosta dessa pessoa e você tem uma outra pessoa e você também gosta dessa pessoa, a tendência natural é você quer promover um encontro. Sabe quando você tem amigos de localidades diferentes ali, de contextos diferentes? Então você tem alguém no trabalho que você ama demais e você tem alguém na sua vizinha que você ama demais. Você quer promover um encontro entre aquelas pessoas que você ama. Por quê? Porque você ama ela e você quer que elas se conheçam para que elas entendam por que você ama os dois. Percebe que a gente está falando de evangelismo? Percebe que a gente está falando de entregar ao Senhor? Então, por que evangelizar? Evangelizar é a consequência natural de quando eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou contar para os outros a respeito de Deus. Evangelizar é a consequência natural de amar ao próximo também. Para a gente caminhar para o final, e aí abrimos aqui para as nossas conversas e ter a interação de vocês. Por que então que nós não evangelizamos? Se é tão natural, se é tão automático, se é tão bom, se é tão característico do cristão, o evangelismo, por que a evangelização está tão em falta nos nossos dias? Eu vou apresentar aqui para vocês 6 possibilidades de algo que eu rascunhei alguns anos atrás, do que normalmente as pessoas falam, tá bom? Pessoas que dizem o seguinte, aí você vê em qual deles você se encaixa aqui, tá? Primeira opção, eu não sei evangelizar, por isso que eu não faço isso no meu dia a dia. Eu não sei ao certo o que devo falar ou o que devo explicar para uma pessoa. Basicamente, eu não evangelizo porque eu não sei. Segunda possibilidade, eu sei o que devo falar em um evangelismo, mas eu não faço isso no meu dia a dia por vergonha ou por timidez. Então, segunda característica, eu sei, mas tenho vergonha. Terceiro, eu sei o que devo falar em evangelismo, mas não faço isso por medo da reação das pessoas, especialmente nos nossos dias em que se torna um tanto quanto confuso para a gente o que significa respeitar a opinião de alguém se eu tenho uma mensagem que não acredito naquilo que ela acredita. Entende? A gente tem um apelo tremendo dos nossos dias de que, olha, eu tenho que respeitar todo mundo, né? A gente tem que respeitar todo mundo. Então, nisso eu penso assim, eu não posso, essa pessoa aqui, ela pensa diferente de mim, ela não acredita em Jesus, ela acha que Jesus é apenas uma boa pessoa e tal, mas assim, eu respeito aquilo que ela pensa. E a gente tem que reconsiderar o respeito. O respeito nos nossos dias está adquirindo uma proporção além do devido. E é interessante que nós não somos a geração mais respeitosa que existe, né? Nossas crianças não respeitam, nossos adultos não se respeitam, mas ao mesmo tempo a gente fala do respeito o tempo inteiro. Mas, de novo, a gente tem que entender a urgência da mensagem do Evangelho. Gente, se alguém, sei lá, se o nosso cameraman está andando por aqui, ele está correndo na igreja no final do culto, aí tropeça, cai, quebra a perna, aquele osso para fora, sangue jorrando para todo lado. A gente chega lá e fala, Rafinha, vamos para o hospital agora. Ele fala assim, não, eu prefiro, estou bem aqui. A pergunta é, alguém vai respeitar a decisão? Ele fala, não, eu respeito a sua opinião, tá bom, que Deus te ajude, Deus te abençoe. Se você acha que é melhor, assim, ninguém conhece seu corpo como você, né? Seu corpo, suas regras. Então, se você que conhece seu corpo, você é alguém elucidado, está consciente, então, eu respeito. Alguém vai fazer isso, gente? Não. Por que quando a gente fala do destino eterno das pessoas, a gente se preocupa tanto com esse respeito que omite a verdade? Com esse respeito que sonega aquilo que é mais valioso para as pessoas? Com esse respeito que ouve as pessoas acreditando, entregando a sua vida e caminhando dia após dia sem Deus, caminhando dia após dia para uma eternidade distante de Deus? Por que a gente respeita tanto? Medo das pessoas, medo da reação das pessoas. Quarta possibilidade. Então, primeiro, eu não sei. Segundo, eu tenho vergonha. Terceiro, eu tenho timidez. Quarta, eu sei o que devo fazer no evangelismo, mas não faço isso no meu dia a dia porque eu não vejo oportunidades. Correria demais, é corrido demais, então não vejo oportunidades para falar de Cristo para as pessoas. Quinta possibilidade, em geral eu tenho algumas possibilidades e oportunidades no meu dia a dia e eu consigo aproveitá-las, ou seja, no meu dia a dia eu consigo estar atento, surge uma oportunidade, uma possibilidade de falar para alguém, eu consigo aproveitá-la. Essa aqui parece que é a melhor, né? Mas eu queria que você ouvisse a sexta. Eu vejo oportunidades para evangelismo no meu dia a dia e procuro aproveitá-las, mas além disso, eu gosto de começar uma aproximação com alguém que não conhece a Cristo, intencionalmente visando apresentar o Evangelho para ela. Entenderam a diferença da outra? Ou seja, a quinta é uma atividade mais passiva, ou seja, não tem problema de evangelizar e estou atento, assim que surge uma oportunidade eu falo para a pessoa a respeito daquilo.
A outra possibilidade é, eu não só estou atento, mas eu também, como diriam nossos cantores, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Ou seja, eu também faço acontecer. Eu também me aproximo das pessoas intencionalmente para que elas conheçam e para que surjam ali oportunidades para compartilhar o Evangelho. Independente de qual é a sua reação aqui, ou qual o perfil que você se encontra, queira Deus que você esteja no sexto, mas se você está dele para trás, eu queria que você pensasse em 2 textos, tá bom? 2 textos bíblicos. Vamos abrir a Bíblia para você não falar que veio para EBD e ninguém nem abriu a Bíblia. Primeiro, João capítulo 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. E eu poderia falar só sobre esse capítulo. Eu poderia dar um estudo só sobre o cego de João 9. E o Mociba está de prova que eu poderia dar mais do que um estudo, né, sobre João capítulo 9. Mas eu queria só que você percebesse a história desse homem. Estuda a história desse homem, gente. Estuda, pega João 9 para você estudar com calma, ler com paciência, e você vai descobrir que história sensacional a gente tem aqui a respeito de evangelismo. Para resumir, tá bom? Resumo da ópera para você. Tinha um cara que era cego, Jesus encontrou esse cara, aí os discípulos chegaram e falaram: Senhor, quem foi que nasceu cego? Lembra desse texto aí? Foi ele, foi os pais. Jesus não caiu no laço de escolher a alternativa A ou B, lançou a alternativa C, falou nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Pega aquele homem e fala: olha, suja ali com barro os olhos dele, fala, vai se lavar no tanque chamado Siloé. O homem foi e o homem volta enxergando. A partir daí, a gente começa a ter um texto onde várias coisas acontecem e uma coisa não acontece. Quais são as várias coisas que acontecem? Primeiro, os vizinhos desse homem começam a se questionar. Olha o versículo de número 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era, mas outros diziam: não, apenas se parece com ele. Ou seja, os vizinhos daquele homem viram um homem que era cego, o homem agora estava enxergando, e eles começam a ter ali um debate sobre é ou não é. É o mendigo? Não é o mendigo. Pergunta: por que é que os vizinhos, assim, alguém que é curado da cegueira não muda a sua aparência, certo? Então, por que é que os vizinhos não conseguiam reconhecer aquele homem, saber se era ou se não era? Só mudou o olho dele. Por que eles estão em dúvida? Por que não prestavam atenção nele? E ninguém olha para mendigo. Entenderam? A gente não presta atenção em quem está pedindo esmola. Não a ponto de você olhar e saber como é o rosto daquela pessoa. Por isso que os vizinhos de um homem que era cego de nascença, e você acha que você está mal com os seus vizinhos que você não sabe quem são, né? O homem era cego de nascença e os vizinhos daquele homem não conseguem saber se era ele ou se não era. Ele era cego, agora ele está enxergando. Então o que ele faz? E ele responde, ele fala: não, gente, sou eu mesmo e tal. Então eles levam o homem até os fariseus. E aí os fariseus olham para aquele homem e os fariseus começam a tratar uma outra dúvida ali. A dúvida agora não é ou não é o homem. Ou seja, ok, o homem está falando que era ele e ele agora está enxergando. E a dúvida aqui é: quem foi que fez isso com você? Não sei, o homem chegou lá, fez uma saliva, mandou eu lavar o tanque, eu fui e lavei. E eles perguntam: mas quem era esse homem? Falaram que era Jesus, tal. Esse homem é pecador ou não é? Percebe que o debate agora com os fariseus é religioso, certo? Ou seja, não é mais uma questão de era você o mendigo ou não era. A questão é: o homem que te curou era pecador ou não era? Porque para curar alguém, você tem que ser alguma coisa da parte de Deus, certo? Você tem que estar meio perto de Deus. Por outro lado, ele fez isso num dia que ele não poderia ter feito com você, então ele é pecador. E aí o debate entre os fariseus começa a ser se é pecador ou se não é pecador. Chamam quem? Os pais. Chamam os pais. E aí os pais chegam e falam: ó, fala aí pra gente, é o teu filho, não é? Presta atenção na resposta lisa dos pais: nosso filho é, mas o que aconteceu com ele a gente não sabe, perguntem vocês para ele porque ele já tem idade. Ou seja, que é o nosso filho é, resolve a questão lá dos vizinhos. Mas assim, quem foi que curou, se tinha pecado ou se não tinha, isso aí pergunta para ele já tem idade. Os pais responderam isso porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga nesse tempo significava você estar fora da vida social do povo naquele tempo.
E aí o pessoal volta a chamar, os fariseus voltam a chamar aquele homem. Os fariseus estressam aquele homem com tanto de pergunta: era pecador, não era pecador, uma série de coisas. Percebe? A única coisa que não acontece quando você lê esse capítulo, lê ele, estuda ele até o final, e você vai ver que a única coisa que não aconteceu nesse capítulo, que deveria ter acontecido, foi uma festa de recepção para o cara que era cego e agora enxerga. Ninguém comemora com ele, ninguém celebra com ele, ninguém fala: meu, vamos fazer uma festa para, já que ninguém te conhecia porque você era o ceguinho, vamos fazer uma festa de apresentação oficial para você como um cara que é ex-cego, o cara que agora enxerga, e aí a gente vai levar lá, vamos fazer o seguinte, cada um leva uma coisa especial para ele ver. O cara nunca enxergou na vida, gente, nunca viu nada, então cada um leva uma coisa bonita, pega uma pinha, bonita uma pinha de ver e tal, né, toda a força geométrica e tal, leva para ele ver, leva uma maçã para o cego ver, traz a menina mais bonita para o cego ver e ver o que é beleza, ou seja, faz alguma festa pro cara, entende? Faz uma recepção, mas comemora com ele. Ninguém faz isso, porque está todo mundo preocupado com a questão de Jesus, com julgar Jesus, com julgar o que aconteceu. Mas é impressionante a sabedoria daquele homem. Por quê? Porque ele é perguntado vez após vez. Versículo 24: pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e disseram: para a glória de Deus, ou seja, diante de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é um pecador. Olha a resposta do cego, ex-cego, no versículo 25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Então, teologicamente, o cego não estava muito bem, né? Ele tem dúvida se Jesus é pecador ou se não é, e ele assume a dúvida dele. Você acha que você não está teologicamente pronto para falar a respeito de Jesus? Olha o cego, ele não sabe nem se Jesus é pecador ou se não é. Entenderam? Você já sabe isso, né? Você está melhor que o cego. O cego não sabe nem isso. Ex-cego, desculpa. Versículo 25, ele termina dizendo: mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Compartilhar Cristo com as pessoas não implica em que você tem que saber todas as respostas e dúvidas teológicas das pessoas. Implica em que você ama as pessoas na condição que elas estão, e na condição que elas estão você vai até elas, e você vai até elas pronto a falar quem você era, que Cristo fez na sua vida, e quem você é agora que Cristo entrou na sua vida. Eu era cego e agora eu vejo. Eu perdi do pecador, longe do meu Senhor. Vamos continua. Já me achava sem vigor, eu confundi as estrofes aí. Rodolfo vai ajudar a gente depois. Mas essa ideia de que eu era cego, agora eu vejo. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim. Cristo que nos transforma, Cristo que nos salva. Você não tem que saber tanto a respeito da Bíblia para compartilhar o Evangelho. Você tem que estar pronto para saber quem você era e a diferença que Cristo faz na sua vida. Você precisa estar pronto não só para saber quem você era antes de se converter, mas para saber que antes de ontem você estava sendo um esposo grosso com a sua mulher, aí você sentou e você falou: Deus, me ajuda a mudar isso. E aí Deus agora está ajudando você a ser alguém mais calmo com a sua mulher. Eu era cego e agora eu vejo. De você contar que você tinha necessidade financeira, você falou: Deus, me ajuda, e Deus foi lá e te ajudou. Eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, nossa situação sendo exposta diante das pessoas não requer você ter um conhecimento bíblico aprofundado. O cego de João 9 está aí para nos mostrar isso. Último versículo para a gente terminar, e é o versículo que mais me vem à mente quando alguém pergunta por que a gente tem dificuldade com evangelização. Lucas 6,45. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 45. Último texto, a gente vai terminar com esse versículo e aí a gente abre para as nossas conversas, tá bom? Então a pergunta é: por que nós temos dificuldade de falar de Jesus? E esse texto nos diz o seguinte, o próprio Jesus falando: o homem bom tira coisas boas e bom tesouro do que está em seu coração. O homem mau tira coisas maus do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Como que eu faço para minha boca falar de Jesus? Enche o coração de Jesus. Como que eu faço para minha boca não falar de Jesus? Não enche o coração de Jesus. Por que é que a boca do João fala de Jesus? O coração do João está cheio de Jesus. Por que é porque a boca do Antônio não fala de Jesus? Segundo o próprio Jesus, porque o coração dele não está cheio de Jesus. A boca fala do que o coração está
está cheio. Que Deus nos ajude a avaliarmos nossas vidas. Cada um de nós conhece a nossa realidade, cada um de nós sabe o quanto nós temos sido eficazes ou não na atividade de evangelização, mas que especialmente Deus nos ajude a encher o nosso coração de amor a Deus, amor ao próximo, para que a gente esteja pronto para compartilhar Jesus com as outras pessoas também.